Bom dia, Quinto Aninho. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? E aí, já assistiram o vídeo de Tia Bárbara sobre a explicação da pesquisa, certo? Não esqueça de vir pegar o material aqui na escola, o papai e a mamãe, certo? Até o dia 16, 17, tá bom? Já comece fazendo a pesquisa de vocês, não deixa pra cima do dia não, é bom ir fazendo aos poucos, né? E depois ficar pronta antes do que você deixar pro final e depois se afobar e não dá tempo, tá bom? Uma boa sorte para vocês aí na pesquisa, tá bom? E eu tô aqui, pode me procurar se tiver alguma dúvida. Vamos dar continuidade no nosso livro, né? Porque a vida não para, né, gente? Apesar de estarmos afastados aí nessa quarentena, nessa pandemia, certo? Mas conhecimento sempre é bom e sempre é bem-vindo, né? Então vamos lá. Quero que vocês abram no livro de história, na página 7. Nós agora vamos falar um pouquinho da linguagem da história. Como começou a linguagem na história, né? A gente tinha falado do quê? Dos antepassados, né? Dos primatas, não é isso? Como eles surgiram, né? Onde começou o aparecimento dos primeiros homens aqui no planeta. E agora a gente vai falar um pouquinho da linguagem deles, né? E a gente sabe que para a gente se comunicar, a gente pode se comunicar de diversas formas. A gente pode se comunicar através da escrita, a gente pode se comunicar através da música, através de pinturas, fotografias, entre outras coisas, certo? A linguagem, ela não é só através da escrita e da fala, tá bom, gente? E esses registros de pinturas, de fotografias, eles o quê? Eles contribuíram bastante, tá bom, gente? Pra gente saber como começou a linguagem no passado. Como assim, Tia Bárbara? As formas de expressão, comunicação e registro das informações, de modo em geral, passaram por transformações no decorrer do tempo. Então, tudo não começou só da escrita. Não existia escrita naquela época. É isso que eu quero dizer. Teve todo um processo, teve toda uma transformação. A linguagem ela foi evoluindo gradativamente. Certo, gente? Provavelmente os primeiros grupos humanos se comunicavam por gestos. Eles nem falavam ainda. Né? Mostrava uma coisa, né? Era mais ou menos assim, né? Aí depois, mais tarde, eles começaram o quê? A falar, desenvolver a fala. Somente a fala. Então foi os gestos, depois a fala. As pinturas rupestres também era considerada uma da forma de linguagem. Além deles o quê? Fazer gestos, depois eles descobriram a fala, tinha também as figuras rupestres, que era o quê? Desenho que eles faziam nas cavernas. Era uma forma deles se... Deixa eu esperar o barulho, tá? Eles passaram. Então essas figuras rupestres, que eram esses desenhos de cavernas, também era uma forma de se comunicar naquela época. Começaram a ser produzidas há cerca de 70 mil anos, olha o tanto de anos. Então, as mais antigas estão na África e na Europa, não é isso? Então, as figuras rupestres, as mais antigas, estão onde? Na África e na Europa. Foram as primeiras. E as figuras são essas aqui. Fecha aqui, por favor. As figuras. Essa figura aqui foi encontrar aqui, ó, uma figura na França. E essa outra, depois que começou aparecendo figuras também de outros locais no mundo, incluindo o Brasil. Tá vendo essa figura aqui? Na Chapada Diamantina, gente, ó, pertinho da gente aqui, ó, existem essas figuras. Fantástico, gente. Pessoas, às vezes, só vai passear para ver uma cachoeira, para apreciar, ó, poderia ver isso aqui, ó, maravilhoso. Vamos virar aqui, vamos continuar, página 8. A história da escrita. A escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo. Aí depois, agora nós vamos falar da parte escrita. Ela surgiu o quê? De 5 a 6 mil anos atrás. Até então, o compartilhamento das informações era feito oralmente. Antes era feito o quê? Oralmente, as pessoas falavam. Depois que começou essa escrita, de 5 anos para cá. 5 mil anos, né? Isso. Ou seja, pela fala, o que funcionava bem em pequenos grupos por meio de desenhos, como nas pinturas rupestres. Novamente fala. Aqui, ó. Olha as figuras rupestres aqui. Eu vou depois pedir, gente, alguma tarefa no caderno. Vai ter uma tarefinha no caderno para vocês poderem colar esses modelos aqui de figuras, de pinturas. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a ela, né? Então, começou crescendo os grupos, não é isso? Foi quando os grupos começou a parte que é conhecida como sedentarismo, que eles se fixaram em um lugar, em um local,
E aí começou surgindo que os povoados e as cidades. E aí houve a necessidade dessa linguagem se desenvolver. E aí quem foi que começou o sistema de escrita? Foi os povos sumérios. Foram eles que começaram. Os primeiros sistemas de escrita foi pelos sumérios, né? Tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixo é uma biblioteca. E esses sumérios, eles criaram a escrita cuneiforme, certo? Cuneiforme, chamada assim porque o registro era feito com um objeto em forma de uma cunha. Essa escrita cuneiforme, gente, era um objeto com uma cunha. Eu não consigo desenhar para vocês como uma cunha, mas a minha avó tinha essa cunha. A cunha é colocada na enxada para ela firmar. Você coloca o cabo da enxada, ele corta aqui no meio, ó, faz uma lasca aqui no meio, coloca dentro da enxada, a enxada aqui, depois que coloca na enxada, bate uma cunha aqui, ó, dentro dessa lasca que faz, para firmar a enxada. Então essa cunha também era ótima para firmar, entendeu? Por quê? Porque as placas eram de argila, aí eles pegavam essas placas de argila em norma, que é um tipo de solo, e usava a cunha para poder fazer os registros das coisas, dos acontecimentos daquela época, certo? Deixa eu só finalizar aqui esse finalzinho. Os símbolos eram marcados em placas de argila. Em algumas cidades da Mesopotâmia, as bibliotecas foram formadas para guardar muitas coisas escritas. Muitas placas dessas aqui, dessa biblioteca, viu, gente? Resistiram ao tempo e são importantes como fonte histórica para a gente agora. Muitas delas resistiram, né? Porque muitas acabam se danificando e deteriorando, né, com o tempo. E aí serve para o estudo desses povos. Na época, a escrita também foi desenvolvida no Egito e na China. E o junco, planta que cresce em lugares úmidos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É porque o cuneiforme, que é essa cunha, era feita com talos de junco, tá bom? Era feita de madeira, que é um talo de junco. Junco é uma espécie de planta. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Para falar da página 9.